Você sabe o que é um plano sequência e o que significa fazer um filme inteiro em um plano sequência, ainda mais um longa-metragem? O filme Causalidade, até recente, de 2021, ele se propôs a ser rodado todo em um único plano sequência. Fica comigo para você saber o que significa isso. E por que o plano sequência ele é tão adorado e tão valorizado e também tão complexo para se fazer no cinema? Porque quando você faz tomadas longas, é mais coisa que você tem que ensaiar, que você tem que sincronizar, mais movimentos complexos, tanto de ações, de personagens, quanto de câmera. Então pensa comigo que tem uma cena que tem 1 minuto de duração, certo? E nessa cena acontecem diversas ações, diálogos, ações durante 1 minuto. Então é mais fácil fazer em 3 cortes, por exemplo, que aí eu gravo 3 cortes de 20 segundos, então eu vou gravando por partes a todas as ações que transcorrem durante essa cena e depois eu junto tudo na montagem. Quando a gente fala de plano sequência, a gente não tem corte, então a gente tem que gravar todo 1 minuto de ações, de tudo que acontece sem ter nenhum tipo de corte. Então tudo tem que funcionar direitinho como um relógio. E também vale lembrar aqui que o plano sequência não adianta você só colocar uma câmera parada e fazer toda a ação acontecer, porque não faz sentido isso. Que o plano sequência ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser bem feito para que ele funcione bem, entendeu? Então você normalmente tem que fazer movimentos mais ousados, não se pode errar, tem que estar muito bem sincronizado e ensaiado. Entendeu? Por exemplo, se você está gravando, igual eu disse, em 3 cortes, se acontece algum problema em uma dessas tomadas e tem que retornar, beleza. São 20 segundos que você gravou, então o cara errou no 18º segundo, a gente volta a tomada de novo e grava, são 20 segundos apenas. Mas, por exemplo, se eu estou gravando um plano de sequência de 5 minutos seguidos, se eu gravo 4 minutos e meio cheio de ações, de sincronizações, de movimentos e de repente em 4 minutos e meio alguém erra alguma coisa, um ator tropeça, ele erra um diálogo, a gente tem que retornar lá do início de novo e gravar os 5 minutos de novo seguido com todas as ações do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem corte. Então, entende a dificuldade disso? Então vamos lá, o que eu achei do filme? Assim, eu gostei, eu achei bacana o filme. Porém, não é nada assim, em termos de roteiro, em termos de profundidade ou de conteúdo, não tem nada de especial, eu achei, tá? A história até que é interessante, o filme eu achei, assim, principalmente para quem tá acostumado mais, que gosta mais de filme de ação, filmes hollywoodianos, essas coisas, vai ter um pouco mais de dificuldade, né, pra assistir o filme, porque ele é um pouco lento, ele é um pouco arrastado no início. Mas, gente, eu acho que vale a pena assistir sim. Ele tem umas sacadas inteligentes, a forma como ele foi conduzido foi legal. Mas, assim, o que eu acho que é o que chama mais atenção nesse filme é o fato dele ter sido rodado todo em um único plano sequência. Então, ou seja, ele tem mais de 2 horas de duração e não tem nenhum corte. Ficou muito bacana isso. Eu, particularmente, também adoro planos sequências, né? Então, eu sou meio suspeito de falar. Eu acho que vale aqui também ressaltar, eu acho que a performance da atriz principal, da protagonista, Juana Viale, também foi muito legal. Eu acho que não é nada fácil pro ator, pra atriz, né, trabalhar dessa forma, entendeu? De um plano sequência, não é uma tarefa fácil. Normalmente tem muita marcação, muita coisa desse tipo, assim, né? Porque tem que ter uma sincronicidade muito grande. Porém, por outro lado, também ajuda, né, o ator também, quando é um plano sequência. Por quê? Porque ele é todo feito em ordem cronológica, como se fosse um teatro, né? Porque no filme, quando você grava com diversas tomadas e planos diferentes, você não necessariamente grava na ordem cronológica do filme, entendeu? Então isso às vezes também é uma questão que dificulta um pouco pro ator, porque, né, ele não tem um raciocínio, né, uma linha cronológica de evolução de personagem. E também, em relação ao diretor do filme, ele se intitula como The Who, que em inglês significa quem. E, na verdade, quem mesmo, porque eu não conhecia ele, né? E existe sei lá, tem algo muito
misterioso em cima desse cara aí, porque eu garimpei algumas informações, né, pesquisando na internet, e descobri que o cara, ele não sai em fotos, ele não revela o rosto dele, ele coloca uma máscara de tigre em eventos, em coisas do tipo. O nome dele está como Marcelo Politano, mas também não se sabe se esse é o nome real dele. Eu achei muito curioso isso daí. Inclusive, eu mesmo fiz as pesquisas para poder achar imagens desse diretor aí que eu desconheço. E realmente eu não achei nada, cara. Eu não consegui achar nada relacionado a Marcelo Politano ou pouca coisa sobre o The Who, né? Então eu achei muito curioso isso daí. Tá? Se inclusive você quiser fazer suas pesquisas, descobrir alguma imagem, alguma foto, ou quiser comentar alguma coisa sobre os seus achados, então deixa aqui que você vai contribuir aqui para que a gente possa revelar um pouco mais sobre essa figura misteriosa aí, que é o diretor desse filme. Agora eu vou contar um segredinho aqui também, que é minha opinião. O filme, ele se diz mesmo todo rodado em um único plano de sequência só. Então eu vou quebrar um pouco esse encanto, né, com a minha opinião, agora falando de uma forma técnica. O filme, ele tem corte sim, entendeu? E a gente, é o que diz de falso plano sequência. Por exemplo, tem umas partes do filme que, se você assistir, você vai ver que a câmera, ela atravessa uma porta, tá? Que tá fechada para ir para um outro cômodo. Então, ou seja, é óbvio que não tem como a câmera atravessar uma porta. Então, ou seja, ali houve um corte, com certeza houve um corte, tá? Pode ser que eles tenham, sei lá, com a câmera para fazer jus, né, a questão de ser um único plano de sequência. Sei lá, chega na porta, para, mas sem cortar a gravação, alguém abre a porta e ele continua gravando de lá. Pode ser também, entendeu? Mas eu acho que ali tem um corte. Eu acho que seria mais fácil ser conduzido dessa forma. E outra, digo mais, que é o que a gente chama de, inclusive, falso plano sequência, que isso é muito comum, que é um respiro durante o plano sequência. Porque o que acontece? Tem certas partes, por exemplo, do filme, que se você for ver, quando a câmera ela perde referência de personagens, de movimento e coisas do tipo. Por exemplo, ela vai virar e nesse momento ela pega só a parede. Nesse momento que não tem nenhuma referência de movimento em cena, a não ser a própria câmera que está movimentando, você consegue fazer um corte ali, entendeu? Você consegue fazer um corte disfarçadamente, né? E depois retomar dali, tá? Isso é uma técnica muito utilizada, em que você, se ela for muito bem executada, não tem como você, de fato, saber se foi feito ou não um corte, tá? É muito difícil de analisar isso, se for bem feito. Bom, eu acho muito difícil e muito arriscado você querer rodar um filme inteiro de mais de 2 horas sem ter nenhum respiro, sem ter nenhum corte. Então, bom, mas se ele foi feito de fato assim, tá? Em um plano de sequência só, sem realmente parar. Olha, eu vou te falar uma coisa, The Who, ó, seja lá quem for você, meu cara, ó, você merece, realmente tá de parabéns, tá? Quer dizer, The Who e toda a equipe, né, obviamente. E já aproveitando esse gancho aí de filmes em plano de sequência, cara, tem um filme clássico também que ele praticamente foi feito em um plano de sequência só, só que é uma outra história, é uma outra coisa, cara, que vale muito a pena você assistir, se você tem interesse, que é um filme do Hitchcock, de 1948, que chama Festim Diabólico. Agora, se já é difícil você fazer um longa-metragem nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda a facilidade da tecnologia digital, a portabilidade das coisas da tecnologia digital, imagina fazer um filme todo num plano sequência em 1948, em que todo equipamento era só trambolhos, coisas difíceis de operar, tudo pesado, tudo grande. Então, pois é, e o Hitchcock teve essa ousadia de fazer um filme num plano de sequência só. Tinha alguns cortes porque era inevitável, entendeu? Porque quando os rolos de filme de... Lembra-se que naquela época ela usava película de 35mm, quer dizer, até hoje se usa, né? Mas naquela época não tinha alternativa digital. Então, toda vez que acabava esses rolos de 35mm de película, ele tinha que ser trocado. E aí, obrigatoriamente, tinha que ter um corte, entendeu? Então... mesmo assim, no filme ele ainda tenta disfarçar esses cortes. Ele calcula para que antes que o rolo acabasse, a câmera, ou ela por exemplo, ela pegasse e enquadrasse atrás das costas de um personagem com um terno preto,
pra meio que dar tela escura e de lá fazer o corte. Cara, eu acho sensacional isso, cara. Se já é difícil naquela época, imagina em 1948. Vale muito a pena assistir se você não assistiu. É um dos filmes meus, assim, que eu mais gosto até, eu acho. Porque, por tudo isso, né? E fora que o filme ele se passa em um ambiente só, em um local só, e ele te prende do começo ao fim, né? Porque Hitchcock era o mestre do suspense, né, cara? E, enfim, tem muita coisa. Se quiser, até posso fazer um vídeo também só sobre esse filme, tá? Sobre Festim Diabólico, se você tiver interesse, deixa aí no comentário. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve já aí, dá essa força pra gente, ajuda nosso canal a crescer, dá um joinha se você gostou desse conteúdo, que isso ajuda muito a gente, entendeu? E a gente quer cada vez mais dedicar tempo pra gente poder fazer mais conteúdos aqui pra vocês, tá? E crescer a nossa comunidade online, tá? Porque a gente quer trazer muita coisa interessante pra vocês aqui. Então é isso, vou ficando por aqui. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.